Hoje eu propus esse tema da meditação, né? Quando a doutora Michele veio falar com a gente, ela frisou muito no estado de imunidade, né? Que a gente tem que pensar em imunidade e pensar na nossa saúde não só por causa desse vírus, porque, enfim, tem muitas doenças que matam muito mais e que estão aqui todos os dias batendo na nossa porta, né? E que, enfim, que a gente aproveite esse momento para rever e para pensar sobre a nossa saúde no estado geral e como a gente pode melhorá-la, né? E, enfim, então, né, nesse intuito de ver estratégias que a gente pode fazer para melhorar a saúde, a meditação é uma delas. A gratidão maravilhosa é uma delas, assim, eu começo agradecendo por todos vocês, por estarem aqui hoje, por estarem querendo aprender, se melhorar e, enfim, gratidão a Bernadette, que vai vir aqui conosco, vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dela com a gente. E, enfim, então, gente, só antes de eu chamar a Bernadette, também algumas reflexões que eu andei fazendo, né? Eu acho que nesse momento nós todos fomos obrigados a ficarmos dentro de casa, né? Então, a gente está sendo obrigado a ficar dentro das nossas casas. E eu acho que esse sentido de ficar dentro de casa, ele puxa um gancho com também a gente olhar para dentro da nossa casa mental, espiritual, para a gente aproveitar esse momento para ir para dentro da gente, lidar com as nossas questões que no dia a dia a gente acaba, às vezes porque são difíceis, é difícil a gente olhar para as nossas questões, às vezes porque é mais fácil olhar para os outros, enfim. Mas eu acho que da mesma forma que muita gente está aproveitando para fazer faxina na casa, eu acho que a gente precisa fazer uma faxina mental, sabe? E a meditação nos proporciona isso, a gente poder criticar os nossos pensamentos, a gente não aceitar todo aquele emaranhado que eles botam, que vem na nossa cabeça, a gente poder limpar, para a gente agir muito mais do que reagir. Porque eu me peguei em todo esse tempo de corona, enfim, eu já contei para vocês que eu cheguei de viagem, dei essa pressão, a energia está um pouco densa, eu me peguei muitas vezes muito mais reagindo do que agindo, do que sendo eu, do que indo para dentro de mim. E eu acho que esse não é o caminho. O caminho nunca está fora da gente, né? O caminho nunca está no outro. O caminho sempre está na gente, em como a gente se autorresponsabiliza, em como a gente cuida da nossa saúde, o que a gente pode fazer por ela. Não existe pílula mágica. Sei que as pessoas gostam muito dessa ideia, né? De delegar para um médico a responsabilidade pela saúde, né? Mas a boa notícia ruim é que a nossa saúde, o estado otimal da nossa saúde só depende da gente. E pílula nenhuma é capaz de fazer, nenhuma mágica. Então, eu acho que é o momento para a gente se responsabilizar, para a gente olhar para dentro, para a gente se sentir. E é isso que a meditação propõe. A gente limpar essa loucura desse emaranhado mental, né? E também a gente parar de vibrar no medo e no estresse. Porque o medo e o estresse, eles suprimem o nosso sistema imune, eles vão enfraquecer o nosso sistema imune. Se a gente puder trocar o medo pela gratidão, pelo amor, pela inspiração, sabe, pelo como eu posso servir, como é que eu posso contribuir, eu acho que a gente está seguindo num caminho melhor. E eu acho que a gente é capaz de se conectar com outras pessoas que também estão nessa vibração, porque no final, gente, tudo é energia, né? E mãezinha, tudo é energia e todos nós somos sombra e luz e a gente vai... E a pergunta, né, é qual lado que a gente quer alimentar, o lado bom ou o lado ruim. Então são escolhas, eu espero que a gente todos os dias possa optar por fazer novas e melhores escolhas para a nossa vida, para a gente ter uma vida melhor, né? Ter uma vida mais plena, mais feliz. Eu acho que todos os dias, se a gente levanta e agradece, a gente se questiona, a gente tem sempre muito mais a agradecer do que a pedir. Então, assim, nesse tempo de corona, assim, eu só quero dizer que, meu Deus do céu, como é bom ter amigos, essas pessoas maravilhosas que eu queria estar falando o nome de um a um aqui, como vocês são importantes na minha vida, como a minha família é maravilhosa,
como meu cachorrinho, sabe? A gente poder estar nessa condição que a gente pode muito mais se colocar para servir, né? Para as pessoas que não tiveram e não têm a mesma sorte que a gente. Então, assim, eu tenho muita gratidão, eu tenho gratidão pelo hoje. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa 1000 pelo Brasil, né? E a meditação traz, eu acho que esse centro e a constância, e por isso a importância do tema, para ser mais uma das ferramentas que a gente pode ter para ter saúde, tá? Eu vou chamar a Bernadette. Gente, beijo para cada um de vocês que eu tô vendo entrar aqui, assim, eu tô muito feliz que vocês estão aqui com a gente hoje, tá? Vou chamar a Bernadette, então. Bernadette, aqui. Eu sempre me estendendo um pouquinho demais, né? Mas é que meus amigos sabem que eu amo falar, então... Oi, Gabi! Eu acabo me estendendo sempre um pouco, mas é que eu adoro ficar filosofando sobre a vida, sobre... Olha um girassol aparecendo, que luxo, isso não foi programado. Tô adorando. Isso. Bernadette, então eu queria que tu contasse um pouquinho. A Bernadette é médica, gente. Hoje ela é ginecologista, originalmente, né? E hoje ela trabalha com a medicina da longevidade e é professora de meditação. Isso. Então, Bernadette, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória para as pessoas, para entender como que tu foi parar e seguir esse teu caminho. E depois, enfim, tu fosse conduzindo o que tu acha que é de mais relevante para dividir com as pessoas que daqui a pouco é a primeira vez que estão tomando contato com o assunto, enfim. Certo. Eu acho assim, Gabi, eu tive que me refazer, eu tive que renascer. Então, e foi aí que entrou a meditação na minha vida, porque eu vinha com uma história, eu era uma pessoa super estressada, fazia ginecologia obstetrícia, parto, correndo, não tinha tempo para comer, não tinha tempo para nada, né? E eu acabei adoecendo, quer dizer, eu tive uma hérnia de disco, acabei tendo uma tireoidite Hashimoto, com o tempo, até perder minha tireoide, eu perdi. Então, foi necessário eu adoecer para eu parar, porque eu era uma pessoa que eu não parava nunca. E aí, quando eu parei, eu fui buscar, tem que haver alguma coisa diferente, porque eu via minhas pacientes chegando assim com uma sacola cheia de remédios, né? E eu digo, eu vou para esse caminho, eu vou ter que andar com a sacola cheia de remédio aonde eu for. E aí eu tive que parar, e eu fui parar no Chopra Center, nos Estados Unidos, né? Aonde eu primeiro aprendi a meditar, fui fazer vários programas, né? Sedução do espírito, vários, inúmeros programas que eles têm lá, né? O Saúde Perfeita, que é o Perfect Health. E aí fui fazendo e acabei gostando da ideia de me tornar professora certificada deles. Então, eu fiz a certificação em meditação, depois fiz a certificação em Ayurveda, em saúde perfeita, e acabei também depois estudando medicina da longevidade. Hoje em dia estou fazendo pós-graduações em várias áreas, em nutrição, em tudo, para ir agregando cada vez mais. Aquela medicina antiga que eu fazia, que era tratar a doença, né, ela não cabe mais hoje em dia na minha vida, porque a gente busca ver qual é a causa que uma doença acontece, por que nós temos esses sintomas, né? O que eles estão mostrando para nós, e assim vai, né? Então, eu estou sempre me reinventando, eu já não sei mais quem eu sou. Né? Mas isso que é legal, né, Bernadette? Eu acho assim, eu que não sou médica, mas eu tenho uma busca também. Eu acho que é assim, a gente quer ajuda, né? E a gente quer se melhorar, e a gente quer ser mais feliz, a gente quer ser mais saudável. E a gente começa a ir para os pontinhos que a gente vê, de certa forma, uma iluminação, assim, falar, esse caminho me faz sentido, deixa eu experimentar. E daí tu é o resultado de tudo isso que tu tá vivendo e tu tá buscando, né? Eu sou agora uma buscadora eterna, assim, porque tudo que eu vejo que pode melhorar e acrescentar a minha vida, e principalmente dos meus pacientes, né? Eu estou tentando conhecer, buscar e trazer as pessoas a se envolverem, a iniciarem esse caminho também que a gente chama de transformação, viu, Gabi? Depois que a gente começa, mesmo. Depois que a gente começa esse caminho, nunca mais a gente vai ser o mesmo, né? Mas tu sabes, Bernadette, que isso é uma coisa que eu sempre digo, assim, não tem coming back, não existe andar para trás. Não. Porque eu acho que no momento que tu tem acesso a determinados tipos de conhecimento,
e tu vê resultado, né? Porque assim, e não existe tu desconsiderar aquilo, tu não consegue mais. A tua vida é uma antes e uma depois. E tu falaste de um caminho de dor, né? O meu também é um caminho de dor. Eu também fui fazer as minhas buscas por muita dor física mesmo, assim. Também me travou tudo, enfim. A minha irmã brinca comigo, a Graziella, que ela falou, nunca vi uma pessoa que fez tanto exame. E eu sei que a minha dor era emocional, né? E eu sei o quanto eu penei para buscar, e as respostas que eu busquei eu não encontrei na medicina tradicional, né? Que eu acho que ela serve, ela não vai na causa, acho que para alguns aspectos ela é muito relevante, mas a gente tem que se conhecer, né? E eu acho que por que a meditação é, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu quando tu começaste a falar, eu me enxerguei, uma pessoa que não para, que está sempre a mil, e que daí isso permite, tipo, deixa eu voltar para mim. Quem sou eu, né? Gabi, e aí que entra a meditação, porque nesse caminho de transformação ele não é possível sem a meditação. A gente pode tentar de várias formas. O caminho sempre vai ser mais longo sem a meditação. Por quê? Porque nós temos estados da nossa consciência. Quando a gente fala consciência, nós estamos falando do ser espiritual que habita o nosso corpo. Então, o Ayurveda, que é a ciência mais antiga do planeta, já dizia, nós temos no mínimo 3 corpos. O corpo físico, que é a matéria, o corpo mental, que é composto por pensamentos, emoções, sentimentos, percepções, e o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual é a testemunha silenciosa que habita dentro de nós, que é a nossa consciência. Mas, ao mesmo tempo, é essa consciência que acaba emitindo pensamentos, emoções, sentimentos. Então, a meditação, quando a gente precisa, então, parar e puxar o freio de mão, né? Nós duas que fomos aí agitadas e ainda temos isso dentro de nós, né? E isso é uma característica maravilhosa porque nós somos criativas, né? As pessoas muito rápidas, o Ayurveda diz que nós temos muito vento, muito ar dentro de nós, mas nós temos muita criatividade, muita capacidade de doação. Então, quando nós precisamos parar esse freio de mão aí, puxar o freio de mão, a gente vai começar a olhar a nossa vida, né? E aí que nós sentimos a necessidade de fazer mudanças. Mas aí vem a pergunta que todo mundo me faz que começa a meditar. Pô, eu não consigo. De que jeito? Como? Né? Se a minha vida é muito estressada, nós estamos tentando falar um pouco de estresse também, né? Como a meditação pode nos ajudar no manejo do estresse. Como que a gente vai conseguir? Porque a maior parte das pessoas que começam a meditar não consegue, não segue adiante, tá? Não sei se tu queres perguntar alguma coisa. Isso é muito importante, Bernadette, isso que tu falaste, porque, gente, quanto mais jovem a gente é para aprender qualquer coisa, melhor. Mas o meu pai amado é minha mãe. Eu acho que meu pai com mais disciplina do que minha mãe. A minha mãe pode dizer aí, se manifesta, Vânia. Eu acho que tudo que a gente se propõe, eu acho que primeiro, quando a gente começa a enxergar os benefícios, a gente consegue ficar mais inclinado a fazer. Mas o que a gente fez, coletivamente, né? Meditação em família, e meu pai, a pessoa mais disciplinada, assim, se propôs, e o relato dele, ele falou, mudou a minha vida, porque acalma os pensamentos. Meu pai também é muito acelerado, e eu acho que a gente tem que fazer um esforço, né? Porque eu não gosto muito das pessoas que vêm sempre, é muito difícil, eu não tenho tempo. Não, o quanto tu queres melhorar. Ou o quanto tu queres ficar vítima de uma condição porque é bom e daí tu vai ter. Não, por isso que eu sempre falo, né, a autorresponsabilidade. Eu não tenho muita paciência para mimimi, sabe? Eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sou uma pessoa que eu me importo muito com o outro, mas assim, é o que eu falo. Duas notícias, a boa e a ruim. A boa é que depende de ti, a ruim é que depende de ti. Ou seja, se tu quiseres optar por continuar tendo uma vida muito estressada, tu falar, eu não tenho tempo, é por isso mesmo que tu precisa meditar. Por isso é que tu precisa se exercitar, por isso é que tu precisa achar que sejam 5 minutos diários para ti. Que é um desafio até enquadrar na rotina, eu acho que é. E eu mesmo tenho uma amiga minha que está aqui ouvindo, a Estela, e como é legal também ter outras pessoas, ter o grupo, tu mesmo que tens esse grupo às 8 da manhã, no domingo, é tão legal, porque quando a gente tem um compromisso
eu acho que com outras pessoas e tu forma um grupo, ele fica mais fácil, porque uma pessoa dá a mão para outra. Olha, eu não tô sozinho, tá difícil para mim, tá difícil para ti também, vamos juntos, sabe? Eu acho que é uma coisa que é uma das coisas que podem facilitar. Então, eu acho assim, hoje tem tanta gente, tem o teu perfil, tu faz essa meditação muito legal, que eu participo nos domingos às 8 da manhã. Tem tanta gente aí, tem o YouTube, mas eu acho que uma das coisas que ajuda é tu ter um grupo, sabe? Tu ter uma amiga. Vamos fazer um desafio, vamos lá, e para engajar mesmo. Gabi, as meditações mais poderosas são as meditações em grupo, tá? Eu sou professora de meditação lá no Spa Tour Life, em Montenegro, onde uma vez por semana eu vou lá e as pessoas que estão no spa, eu ensino elas a meditarem. Mas também eu consegui introduzir numa casa espírita em Porto Alegre, eu moro aqui em Porto Alegre, né? A meditação. Porque existia uma resistência enorme numa casa espírita, só se pode rezar e receber atendimentos e tal. E a gente sabe que uma das ferramentas de cura para qualquer ser humano é a meditação. A meditação é uma ferramenta de cura, porque nós estamos constantemente em estados da nossa consciência, que são os estados assim, ó, o sono profundo, ou estado sonhando, ou o estado acordado. No estado acordado, nós estamos constantemente com a nossa mente emitindo 70, 80, 90 mil pensamentos por dia. Talvez a Gabi, que é muito agitada, tem 150 mil pensamentos por dia. É, Gabi? Mas nós estamos aí nessa faixa emitindo muitos mil pensamentos por dia. E aí a nossa mente está no controle, certo? É como a nossa mente, eu já vi uma vez um sábio comparar com um enorme elefante selvagem, e nós tentando domar esse elefante selvagem, se a gente tentar domar a nossa mente, porque ela não para, ela vai para onde ela quer. Ela busca memórias do passado e ela já está buscando projeções do futuro, medos, ansiedades, questões. Imagina agora, nesse momento que eu estou te acompanhando nas tuas lives aí, todas as preocupações, todas as questões, toda essa questão de mortes, de sofrimentos que está... E a nossa consciência, Gabi, ela tem, isso o Jung diz, né? Ela tem memória da consciência coletiva. Então, nas profundezas da nossa consciência, como no iceberg, aquela parte de baixo que está lá dentro do oceano, nós temos memória do que os nossos ancestrais, o que o planeta já viveu em outras épocas, de outros vírus, febre espanhola, outras viroses aí que mataram, né, a peste negra, que mataram a humanidade. Então, nós já temos essa resposta do estresse. Ela é uma resposta que nós aprendemos e ela está automática dentro de nós, porque ela é uma resposta que é para nos defender, quando nós nos sentimos ameaçados, certo? E a gente tem que justamente fazer o movimento, o esforço contrário para quebrar o padrão. Claro, só que hoje em dia o maior estresse que nós vivenciamos não são as coisas reais, não é um coronavírus, não é eu ir na esquina e vai ter alguém que vai me passar coronavírus. O maior estresse é o que a nossa mente faz com o que o coronavírus pode fazer conosco, entende? E com todas as questões, numa questão familiar, num desafio familiar, o que a nossa mente faz conosco quando a gente se sente ameaçado ou que as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então, aí a nossa mente começa a nos causar sofrimento, né? E nós vamos sofrendo por quê? Porque nós estamos nesse estado acordado da consciência, e às vezes até isso se refletindo nos nossos sonhos, nós estamos vivenciando medos, ansiedades, às vezes a depressão, tristezas, né? E inúmeras coisas. Então, como sair disso, né? Sim, sabe o que é legal, Bernadette, que eu também queria compartilhar? Como eu sou uma pessoa que penso muito, e antes de conhecer a meditação, eu achei que o caminho para eu resolver meus problemas era eu pensar obsessivamente. Ninguém me falou, olha, não, tu relaxa, tu vai fazer um exercício para liberar. Quando tu tá muito mental, bota no físico. Eu aprendi isso num dos cursos que eu fiz. Eu falei, nossa, ninguém me falou isso, nenhum médico. Eu já fui tanto psiquiatra, psicólogo, porque eu queria me ajudem, eu tenho ansiedade, o que eu faço com isso? Eu penso demais.
E eu, enfim, pela criatividade, por adquirir responsabilidades grandes muito cedo também na minha vida, mas daí eu comprava um livro lá do fulano de tal, que eu não quero falar de autores, daí o cara falava só também assim, começava a falar da mente, e eu tentava todas as explicações lógicas. E o que eu cheguei à conclusão? Daí eu ia dormir, e daí eu começava, como é que eu resolvi isso, como é que eu não sei. Daí eu ficava, se eu pensar, daí eu pegava todos os livros, eu relia aquele livro que eu já tinha lido, eu tenho um livro, Sem Tempo para Nada, Como Administrar o Tempo, Ansiedade e o Mal do Século. Daí, um certo dia, que a minha irmã maravilhosa, que as pessoas sabem que é a Gisele, veio falando de meditação, e daí tu começa, quando tu se abre, né, Bernadette, é isso que eu digo para o universo, nós somos energia. Eu acho que a gente, às vezes, não está atento, porque daí a informação vem por aqui, a informação vem por ali, daí tu, de várias formas, começa a chegar aquele sinal, e a gente tem um pouco de resistência, porque é diferente do que a gente está acostumado. De novo, né? A gente está acostumado a overthinking, pensar, 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 e ninguém, porque a gente tem o cérebro acostumado a ver o lado negativo, então, assim, eu adoro o Joe Dispenza, que eu te falei, eu tenho, porque eu anoto, às vezes, quando eu escuto as palestras, ele fala, o body knows better than the mind, porque a gente somatiza coisas no nosso corpo, e o nosso corpo, por isso que a gente, num outro nível, adquire as doenças, claro. A gente começa o quê? O nosso pensamento, aquele que é o ruminativo, que é aquela coisa absurda, que a gente não fez a limpeza porque ninguém nos falou, hoje que a gente está trazendo de fazer limpeza mental, acumula o estresse, né? E daí claro. E aí, se tu é um meditador, tu vai começar a olhar situações não com a tua mente, né? Mas tu vai poder começar a olhar tudo que tu está vivenciando através dos olhos dessa testemunha que vive dentro de ti. Então, tu passa a testemunhar os teus pensamentos, tu passa a testemunhar as tuas escolhas, tu passa a sentir o que tu acabaste de dizer, como o teu corpo reage àquilo que tu está escolhendo. Porque daqui a pouco, isso a Eliane Kish, né, nossa amiga, ela diz muito, escuta teu corpo, porque às vezes nós vamos fazer uma escolha e o corpo, a gente sente que não é o que a gente está querendo. Mas a mente diz não, que tem que ser, que tem que fazer, que tem que ir, que tem que provar, que tem que comprovar. Então, a mente está sempre tentando nos sabotar, né? A gente sempre fala no domingo de manhã, e tu, às vezes, aqui também diz, a mente mente, porque a mente quer o controle. E a consciência, ela sabe, né, essa testemunha que mora dentro de nós, ela sabe que nós somos muito mais do que o Ayurveda chama de local, isso que nós estamos vivendo, esse mundo tridimensional que tem altura, comprimento, largura, com tudo que a gente toca, tudo que a gente experimenta através dos 5 sentidos é o local. E a nossa consciência, ela está também numa dimensão que a gente chama de não local, que é da onde ela veio e é para onde ela vai retornar. Então, a consciência consegue olhar com um olhar muito mais amplificado. O problema é que a nossa mente não consegue escutar. Como é que a consciência fala muito conosco? Através da nossa intuição também. O corpo sentindo, então é o sentir. E por que o sentir? Olha só, Gabi, o nosso coração, ele tem... Nós somos um ser eletromagnético. Nós temos um campo holográfico onde tudo que acontece, por exemplo, no nosso chakra cardíaco, que é o nosso coração, está representado, porque o campo holográfico do coração ele é 5.000 vezes maior do que o do cérebro. E, então, quem é o comandante de tudo é o nosso coração. Por isso que escutar o sentir, porque às vezes o cérebro está dizendo vai, prova, faz isso, faz aquilo, mas o coração, o sentir, não é, gente. Não é por aí, né? E aqui a Estela está dizendo, a gente se sabota o tempo todo e não observamos, claro. E o que acontece quando a gente se sabota? A gente começa a adoecer. Eu fiz isso comigo por muito tempo. Aí a gente começa a adoecer, porque o nosso corpo começa, os chakras todos que estão conectados começam a liberar hormônios de uma forma desordenada. A gente libera um monte de cortisol e adrenalina. E aí a gente perde a homeostase, né? De manter o equilíbrio, de conseguir ficar bem, né? E sabe o que é bem importante, Bernadette, que eu ia te falar do sentir, né? Só aprendi com a Fernanda. Quando vem a intuição,
e a gente tenta racionalizar, porque a gente logo tenta, já não é mais a intuição, porque daí a gente tenta já transformar. Então, como a meditação nos ajuda a gente conseguir se centrar para a gente sentir. E outra coisa que eu ouvi do Joe Dispenza hoje, que foi maravilhoso, que ele lançou uma hashtag GoLove20, que ele fala em inglês só, infelizmente, ele contou da meditação e ele falou, olha, que a gente precisa justamente esse negócio que tu era para pensar em pessoas que tu amava, que tu gostava muito, tu visualizá-las e tu sentir, porque tu começa a visualizar os teus pais, o teu cachorrinho, sei lá, pessoas que teu amigo que tu ama, tu começa a sentir aquele amor e tu começa a pensar, porque como a gente, energia é algo que circula, tu começa a pensar e daí tu vai para o estado meditativo sentindo aquele amor. E ele falou que de 15 minutos, 3 vezes por semana, aumentariam em 3 a 4 dias na semana, 15 a 20 minutos, aumentariam em 50% o sistema imune. Não é tão difícil, né? Se a gente se propor como a gente se propõe a tantas outras coisas, né? Sim, Gabi, existe assim, a meditação é uma das áreas que mais publica atualmente no meio científico, tá? Devido a inúmeros benefícios que a meditação traz. Então, tudo já publicado, o aumento da imunidade, a diminuição da pressão arterial, melhora a memória, melhora a concentração, melhora o sono, melhora a paz interior, a gente se liberta de emoções tóxicas, diminui a ansiedade. Pessoas que... Eu tenho depoimentos de pessoas que tomaram remédio para dormir a vida inteira, começaram a meditar, conseguiram parar de tomar medicamento. Exatamente então, isso. Olha, a gente poderia ficar falando, Gabi, horas e horas só dos benefícios da meditação, que são inúmeros, né? E a meditação é uma disciplina, porque as pessoas estão acostumadas, Gabi, de sentar na frente de um profissional, de um médico, de um terapeuta, e dizer, olha, o que eu tenho que fazer? De que forma você vai me ajudar para que eu melhore, né? E a meditação não é uma disciplina pessoal de cada um. Você tem que criar um horário, um hábito, e você tem que começar a meditar, porque é o seu trabalho consigo mesmo, né? É a gente fazendo a nossa parte, né? Assim como é fazer atividade física, assim como é dormir bem, se alimentar bem, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Tu sabes uma frase que agora tu filósofa, né? Eu virei filósofa. Eu anotei porque eu estava ouvindo o Deepak Chopra esses dias, porque eu adoro o YouTube. Daí eu anotei uma frase que me veio, que o confinamento é uma necessidade, a prisão é uma escolha. Por quê? Porque eu ficar prisioneiro da minha mente e das inhecas que ela vai colocar na minha cabeça e dessa porcaria que vai começar a pensar, eu falo assim, stop it, vamos. Daí eu acho que a proposta que a gente já vai vir fazer essa proposta de convidar as pessoas para meditar um pouquinho. Mas o que eu anotei também que ele falou? Ele falou, olha, what to do now? Fazer a distância física, não a isolação, fazer uma higiene mental e fazer tudo que tu puderes para aquietar a tua mente. Daí, ele falou em mindful awareness, eu anotei em inglês, por isso que daí tu pode botar, positive mind can be turbulent, mesmo o pensamento positivo pode ser turbulento, isso eu achei fantástico. Observing your thoughts or emotions, sensations in your body. Daí ele falou, como tu falaste, feel your body, silence, sinta o teu corpo, né? Então, eu achei muito legal e eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, dessas formas de meditar, porque também estar presente também é uma forma de meditar, né? Tá lavando a louça e tá só lavando louça, né? Também. Não, são meditações ativas, tá? E a gente tem, inclusive, meditações guiadas, onde se coloca uma música. Então, são meditações onde a pessoa vai relaxar, vai liberar toda uma química que vai diminuir o estresse, né? Quer dizer, tu desativa o sistema nervoso simpático e tu ativa o parasimpático, o nervo vago. O nervo vago, quando tu ativa ele relaxa todos os teus esfínteres, todos os teus músculos, todo o teu corpo. Então, isso a ciência já comprovou, está publicado. O pessoal está perguntando se nós vamos meditar. Vamos já meditar daqui a pouquinho, né, Gabi? Vamos, porque tem uma hora e a gente até fez uma proposta, já que pegou o link, a Bernadette, que as pessoas estão perguntando qual o melhor horário para meditar. Eu acho de manhã, se tu vais meditar uma vez por dia só, porque tu já começa o teu dia
Mas, assim, qualquer horário é melhor do que nenhum horário. Isso. Né? Tipo assim, e eu acho que essa coisa... Ai, não consegui de manhã, porque... E eu acho que a doutora Michele tinha falado, o negão aqui, meu cunhado é dentista, ela falou, daqui a pouco se tu bota numa rotina com algo a mais depois de escovar os dentes, e tu cria aquela rotina, é alguma coisa que tu consigas linkar que fique mais fácil para ti, né? O Chopra Center ensina a gente assim, Gabi, acorda, urina, senta e medita, porque às vezes tem pessoas que escovam os dentes e já dá o reflexo da defecação. Então já começa a criar outras coisas, quando vê, a gente não vai sentar e não vai meditar. Então, fazer como prioridade, né? Acordar e sentar e meditar. Porque nesse horário da manhã não tem nada que vai nos perturbar. A gente não abriu o telefone ainda, não vai se envolver com outras questões, ninguém liga, que aí a gente vai inventar uma desculpa, né? Ai, não deu. Eu sou dona de fazer isso. Tem dias que eu levanto, minhas parceiras, Camila ali, sabe? 5 e pouco da manhã. Daí eu começo, porque é só isso. Daí quando eu vi, eu não meditei. Então, assim, isso. Eu também tô vendo, porque a gente cai e levanta, né? Como eu digo. Eu tô aqui, me propus, eu tropecei. Ok, vamos começar de novo. Como é que eu arrumo? Como é que eu ajusto? A vida é um eterno cair e levantar, né? Então, a gente tem que ver como é que a gente cai menos, né? Não, e os nossos maiores aprendizados são no cair, né? Mas até que a gente possa olhar esse cair não mais como uma questão, não mais como por quê, mas sim para quê. O que nós vamos aprender, o que vai trazer de bom para nós, né? E a gente pode até fazer essa pergunta no atual momento, o que esse estresse geral da humanidade... E aí o próprio Deepak Chopra, ele diz isso, ó, dentro do caos existe uma nova organização se criando. Às vezes é preciso esse caos que se criou para que todo mundo pare, a gente comece a olhar, a gente comece a fazer esse trabalho de transformação, voltar a se relacionar com as nossas famílias, né, voltar a ter tempo para fazer coisas que a gente não fazia, para a gente começar formar uma nova forma de nós nos relacionarmos em sociedade e daí por diante, né? E aí eu acho que a meditação ela tem que... A pessoa está perguntando, ó, quanto tempo tem que durar a meditação? Todos os estudos publicados que mostram alterações químicas, biológicas, físicas, elétricas, neuroendócrinas, são de 20 minutos, no mínimo, certo? Mas a gente sabe que 5 minutos, 10 minutos já vão relaxar o nosso corpo, já vão trazer benefícios importantes. E eu acho que para iniciar a meditação, você tem que começar o tempo que você consegue, depois vai lentamente aumentando até o tempo que seria o ideal de 20 a 30 minutos por dia, né? Isso é muito legal. E até que eu te falei hoje só, como para criar essa primeira experiência para as pessoas, que eu falei, Bernadette, vamos fazer... tu fazes sempre 20. Eu já convido vocês, gente, para fazer às 8 da manhã no perfil Bernadette Nonemacher, que está ali marcado no meu Insta, porque hoje eu pedi para ela para a gente criar essa experiência de ser uma meditação um pouquinho menor, porque, enfim, para a gente ver que a gente consegue fazer, mas a melhor meditação é a que tu vai conseguindo e vai aumentando a cada dia, se for o caso, né? Não precisa ser a cada dia, né? Mas tu pode... Começa com 10 minutos, e aí tu vai aumentando para 15. Depois, quando tu conseguir ficar em 20 minutos, mantém 20 minutos. E mais adiante, então, se conseguir, passa para 30. Não precisa meditar tanto tempo. Tem algumas filosofias que dizem, olha, fica 1 hora, 2 horas meditando. Porque nós estamos aqui para ter experiências e não para ficar fora da realidade. Então, a meditação é essa ferramenta que vai nos ajudar a gente transcender, tá, Gabi? A gente já escutou muito sobre meditação transcendental. A meditação, essa forma de meditação que eu ensino é uma forma dos tipos de meditação transcendental, que nós vamos focar a nossa atenção num mantra. Então, nós vamos usar um mantra, até para nós meditarmos aqui agora, vamos usar um mantra em sânscrito, que é o que a gente usa no Chopra Center, um mantra geral, que é S-O-H-U-M. Tu tem como escrever aí para o pessoal, Gabi? Deixa eu ver. S-O-H... U-M. Põe um espaço entre o S-O e o H-U-M. Escreve para mim aí alguém, porque eu não sei mexer nesse negócio. Agora eu não sei o que eu fiz aqui. S-O... Peraí, eu não sei se eu... Gente, o que eu fiz? H-U-M. Ó, eu consegui colocar ali. Soham. 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 Isso.
tá? Então, nós vamos usar como mantra, tá na hora da gente começar a meditar, Gabi? Vamos lá. Eu acho que são 8h10, eu entrei na live umas 7h34, eu acho, ainda tem um tempinho. Tá. E daí eu acho, e até para explicar, alguém está perguntando com música, eu acho que tu pode falar, eu vou dizer pela minha experiência, que sou uma mente muito agitada, eu prefiro o silêncio nesse momento de meditação. Mas eu também uso de técnicas com música. O que tu sugeres, Bernadette, para a dúvida das pessoas? Eu sugiro assim, ó, que essa meditação em silêncio, sem música, ou mindful. O que é a meditação mindful? É quando você fica em silêncio e fica escutando os seus pensamentos. Eu, particularmente, acho que para iniciar essa meditação é um pouco mais difícil. Eu prefiro iniciar com a repetição do mantra. Porque o mantra, o que significa mantra? Em sânscrito, é ferramenta da mente. Como a nossa mente não para, e então a gente usa o mantra para sair dos pensamentos, porque o pensamento mantém a nossa consciência a nível da mente. Então, enquanto nós estamos pensando, esse ser que habita aqui dentro está a nível da mente. Quando a gente usa o mantra e começa a repetir o mantra, que também é um pensamento, mas é um pensamento sem significado, nós vamos trazer a nossa consciência para fora desse nível mental que é a repetição dos pensamentos. Mesmo assim, o pensamento ele não para de vir, ele continua vindo. Então, vai ter momentos entre você está repetindo o mantra, Soham, Soham, e aí vem o pensamento. Aí volta para o mantra, Soham, aí volta pensamento. Mas vai ter frações de segundo onde nós vamos esvaziar, que a gente chama assim, ó, entrei no gap. Gap porque é um espaço entre os pensamentos, ou entre a repetição do mantra e do pensamento, onde a gente consegue dar uma esvaziada. E é nesse momento que nós vamos entrar em contato com essa testemunha silenciosa que mora dentro de nós, que é uma fonte de infinitas possibilidades, que é extremamente criativa, que é sábia, que é intuitiva, que tenta falar conosco várias vezes ao dia, mas que a gente não escuta, porque a mente não escuta. A mente é comandada pelo ego. Então, o ego ele quer proteção, ele quer soluções, ele quer resolução, ele usa todo o conteúdo mental que nós temos, e cada um é diferente do outro, mas ele vai comandando e coordenando a nossa vida. É como se nesse elefante gigante aí, que é a mente, é ele que está nos comandando. Então, no momento que nós conseguimos começar a dizer, não, agora quem vai comandar o elefante é a consciência, e nós vamos usar a mente para nós fazermos escolhas. Qual é os pensamentos que eu quero ter? Porque o pessoal diz assim, ó, tem que ter pensamento positivo, mas às vezes a mente das pessoas não consegue ter pensamento positivo. Então, quando você é um meditador, você começa a se tornar um escolhedor consciente dos seus pensamentos, das suas ações, das suas palavras. Você vai dizer alguma coisa, mas aí, numa fração de segundo, a consciência diz, não fala. Usa outra forma de falar. Usa outro tom para dizer o que tu queres dizer. Ou não fala. O silêncio, às vezes, fala muito mais, né? Então, quem começa a ficar no comando da nossa vida é a consciência, é essa testemunha, né? E isso é maravilhoso, porque aí isso é a transformação que nós estamos buscando. A transformação, a solução para nós não está no outro, não está em ninguém. Cada ser é um ser único nesse planeta. Então, a solução para nós está dentro de nós. E quando tu botou aquela postagem, né? Ai, estou meditando, mas daqui a pouco a minha mente fica louca, um macaco pulando de galho em galho, né? E a meditação justamente não é tu aquietar a tua mente, é tu escutar a tua mente e sim tu conseguir buscar o silêncio que existe dentro de ti, porque o silêncio que existe dentro de ti é esse ser que habita dentro de cada um de nós, ele tem sementes divinas, né? Jesus dizia para nós, deixa brilhar a tua luz, né? E às vezes a gente falando de energia, né? Às vezes a gente está com a nossa luz escura, tem esses sensitivos que dizem, pô, aquela pessoa
ela é pesada, ela é carregada, né? Porque sentem a luz da pessoa que não está boa, né? Então, eu acho assim, ele é um trabalho maravilhoso de a gente começar a se descobrir quem nós somos, o que que nós podemos fazer de bom, né? Qual é o nosso propósito de vida, que a gente pergunta. E Eu acho isso tão legal, Bernadette, de novo. Eu acho que a gente precisa começar. Eu vou convidar as pessoas aqui a participarem da meditação às 8 da manhã no domingo, porque assim, tu fazes aquelas perguntas sempre, são tão profundas, e como eu me sinto bem depois, né? Porque é justamente isso. Tu se sente menos reativa e mais ativa. Tu escolhe melhor as tuas palavras, as tuas ações. A minha irmã hoje mesmo estava falando, tu aí botou essa live de meditar e tu falou não sei o quê. Eu falei, eu tô estressada, eu não meditei. E eu até botei uma reflexão ali no meu Insta, porque eu falei, quando eu te ajudo, eu me ajudo. Porque eu quis te trazer aqui para ajudar as pessoas, mas no final eu sou a maior beneficiada, porque eu também preciso parar. E às vezes nessa loucura que eu, justamente porque eu não fiz na primeira coisa da manhã, eu deixei para depois, agora são 8h16 da noite. Então, como então é vamos. importante a gente fazer no primeiro momento da manhã, né? Mas também tem gente, Gabi, que faz de noite antes de dormir, digamos, a pessoa que, às vezes, tem gente que usa a meditação até para poder dormir melhor, né? Tem Uhum. gente que, tem gente que usa a meditação como remedinho para dormir, medita, relaxa completamente, e aí. Agora, tem algumas pessoas que meditam à noite, ficam mais agitadas, mais eu Eu digo, acho que tem que se experimentar e acordadas. sentir, né, Bernadette? Porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, cada um Sim. vai descobrir qual é o melhor momento, como é que vai conseguir. Tem gente que super ocupada que tem filhos pequenos, na hora que leva o filho para o colégio, larga o filho no colégio, senta dentro do carro, consegue meditar ali 10, 15 minutos, né? Sim, tem que Então, encontrar a sua forma. Eu acho, Bernadette, que é bom a gente começar, só para não ter o risco, porque já são 8h17. tá, A tá. gente ia fazer de 12 minutos, deixa eu ver. Daí dá 8h27 e sobra, acho que vamos, quem sabe, fazer, eu não sei, a gente ia fazer 12 minutos? Tu quer fazer 10 12. minutos, fazemos. Deixa, ó, 8h17, 8, eu não sei no meu celular que eu olhei, eu não cuidei no computador. Vamos fazer 10, não, dá para fazer 12, vamos fazer 12 ou 10, vamos fazer 12, vamos lá. Tá, vamos lá então. Então, vamos sentar bem confortavelmente, fechar os nossos olhos. Vamos ficar todo o tempo com os olhos fechados. Podemos botar as mãos assim em cima das coxas, tá? Não cruzar perna, não cruzar braço, ficar bem relaxado. E vamos então já nesse estado iniciar a nossa meditação, fazendo 3 perguntas para a nossa consciência, para a nossa alma. Primeira pergunta: quem sou eu? Então, nós só fazemos essas perguntas e a gente não responde, nós entregamos as respostas das perguntas ao universo. Quem sou eu? Segunda pergunta: qual é o meu mais profundo desejo? Qual é a coisa que eu mais quero nesta vida? Terceira pergunta: qual é o meu Dharma? Dharma é propósito de vida. Então, qual é o meu propósito de vida? Ou seja, como eu posso ajudar, como eu posso servir? Qual é o meu propósito de vida?
Vamos então inspirar e expirar profundamente, entregando as respostas dessas perguntas ao universo. E vamos nos conectando com a nossa respiração, sentindo o ar entrando pela narina, enchendo o nosso pulmão, saindo novamente pela narina. E a cada inspiração e expiração, vamos relaxando o nosso corpo físico. Vamos também relaxando o nosso corpo mental. E vamos começar a repetir o mantra Sou Ram. E toda vez que vocês perceberem que entrar um pensamento, observe esse pensamento, olhe a ele, isso é autoconhecimento, deixa ele ir embora e volta a repetir o mantra. A mesma coisa se você perceber que a sua atenção está em sensações do corpo ou em ruídos do meio ambiente, enxergando cores, imagens, percepções. Deixa tudo ir embora e volta a repetir o mantra. Vamos iniciar então. O mantra é Sou Ram. Sou Ram. Continuem repetindo, eu aviso vocês quando o tempo estiver terminado.
Então, continuando com os olhos fechados, nós já podemos parar de repetir o mantra e deixar os pensamentos retornarem normalmente ao nosso campo mental. Sempre é bom, no final da meditação, nós fazermos mais uma pergunta à nossa consciência. A que ou a quem eu posso ter gratidão no dia de hoje? E aí, devagarinho, você vai retornando ao corpo físico, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. E abrindo os olhos. Acho que deu para nós termos uma ideia, né, Gabi? Isso, porque os ter uma benefícios é com aquele tempo maior, como tu falaste, eu estava bem preocupada que a gente ia ultrapassar, por isso eu acho que o pessoal fica convidado para ir no domingo. Eu acho que com certeza, e essa importância de tu ajudares a conduzir, porque daí a gente não se preocupa com o tempo e a gente começa, enfim, deixa fluir e pode ter um benefício maior. Então, eu acho que a ideia hoje foi aqui proporcionar um pouquinho de experiência para as pessoas poderem sentir que isso não é um bicho de 7 cabeças, que a gente pode, que tem várias formas de poder fazer. A Bernadette é um canal, tem vários outros, tem com música, tem, né? Eu acho que tem que encontrar a sua forma, e eu acho que uma forma legal também faz um desafio aí para os amigos e vamos junto nessa. Não, então o desafio é a gente ir fazendo uma rede de meditação. A gente pode meditar outra vez aqui de novo, conversar um pouco mais, Com certeza. antes, né, Gabi? E convido todo mundo, quem quiser, então, entrar no meu Instagram, e todo domingo de manhã, às 8 da manhã, a gente tem uma meditação. Tem gente já do mundo inteiro meditando conosco, e fica 24 horas. Então, quem não consegue acordar cedo, pode meditar depois, é só assistir, né, Gabi? Bernadette, eu vou encerrar, porque eu tô com medo que a gente caia. Então, a minha gratidão hoje vai para todas as pessoas maravilhosas que estão nessa corrente do bem, querendo fazer a diferença, se conectando. A ti em especial, aos meus pais, ao meu cachorrinho, meu namorado, meus amigos, enfim. A vida e a oportunidade de estar aqui. Gabi, eu agradeço a ti pelo convite, foi maravilhoso, tá? Foi muito bom te ver. Apesar de estarmos longe em distância, mas perto em coração, né, Gabi? Não, foi maravilhoso. E tu encerra com Om, né, Bernadette? Sempre com Om, né? A gente repete a palavra Om com as mãos no peito para vibrar todo o nosso corpo. Então, vamos fazer juntas, Gabi? Vamos. E daí a gente encerra e já deixa um beijo para todo mundo. Vamos lá. Isso, vamos lá. Beijo. Beijo.